Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esta live. Eu não vou dizer onde eu estou, porque aqui é um local, um ninho secreto de um amigo meu, que ele é um cara muito inteligente, ele precisa de paz e tranquilidade para produzir. E há muito tempo a gente estava procurando esse rapaz, porque além de nós sermos amigos, nós já somos colegas de trabalho, nós temos as mesmas ideias e nós somos heróis da resistência. Tanto somos heróis da resistência que a gente, para não bater, a gente prefere resistir ao lado. Não é que estejamos à margem, mas estamos observando, porque eu passarinho, eles passarão. Nós somos e eles estão. Então isso é muito importante a gente explicar. E lembrando o seguinte, o tema da nossa live sempre foi o dia hoje, a hora é agora e o momento é já. Não deixe para amanhã, você pode fazer hoje, sabe por quê? Pode não haver amanhã. Então essa é a nossa dica da live de número 93, no dia 27 de julho de 2022. Só se fala em duas coisas na cidade, Expoacre e política. Política e Expoacre, a gente vai quebrar isso, falando sobre cultura, falando sobre cinema, falando como ser professor. É um papo que você vai conseguir, eu lhe juro que você vai elevar o seu nível cultural. Até porque são 60, com mais ou menos, são 120 anos de experiência básica na área de educação. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero dizer para você o seguinte: nós estamos naquele momento, né, de transição, estamos aí agregando alguns colaboradores. Provavelmente na semana que vem vamos ter 3 dias em estúdio e 2 dias dessas lives itinerantes. Estamos com o apoio especial da Duque Sustentabilidade. O que é essa empresa? É aquela empresa que acreditou no meu projeto, o Meio Ambiente Agradece. Hoje eu faço parte da Duque e a gente consegue retirar aquele óleo de fritura da natureza, porque você sabe que para cada litro de óleo você contamina 1 milhão de litros de água na natureza, e isso não é bom. E o telefone da Duque é 992169611 e nós vamos estar na Expoacre mostrando para você como você pode economizar o meio ambiente, não para você, mas para o seu neto e para os seus bisnetos que vão estar habitando esse planeta. E temos também o apoio super especial do meu amigo Iê Santos, que ele produz a pimenta Iê e o açafrão. Se você pesquisar na internet, você vai ver que o açafrão tem benefícios inúmeros para o nosso corpo e para a natureza. Então o que acontece? Você liga 992422286 e você tem o açafrão natural e a pimenta Iê. Pimenta de qualidade, todos os produtos são plantados na Chácara Modelo, aqui na estrada do Quinari, e você tem um produto de excelente qualidade. E estamos conversando também com outros apoiadores, estamos tentando o apoio aí com o nosso amigo Júnior, lá da Rabel Viagens, estamos tentando um apoio especial com o pessoal da turma do Adem, né, do Supermercado Araújo, e estamos aí buscando cada vez mais apoiadores para que a gente possa evitar de ficar aquela história, ei, manda Pix, é muito chato isso aí. Então é melhor a gente começar com os apoiadores de primeiro. Já tivemos aí JN Arruda, Copgraph, Lumos Energia Solar, já tivemos outros parceiros que foram e voltaram, nós vamos tentar trazer, vamos tentar trazê-los de volta. Então, essa é a nossa proposta, o programa de número 93, e agora eu vou apresentar para vocês um cara que realmente, digamos assim, em termos de cinema, ele está para o Acre, como Francis Ford Coppola está para a Itália. Ele é italiano, né? Coppola é italiano, né? Chegue mais, meu amigo Ney Ricardo, aqui, se apresente para os nossos amigos do professor Profissão Perigo. Olha só esse cara aqui. É esse cara aqui. Ney Ricardo, fique à vontade. Agora, antes de você começar a falar, como é que é você participar do professor Profissão Perigo? Quando eu te contei a primeira vez essa ideia, o que você achou? Era um plano maluco, fumou uma coisa estragada, mas agora você está vendo que deu certo. Como é que você está aqui com a gente? Fique à vontade. Legal. Boa tarde a todos. Meu nome é Ney, como foi apresentado, né? Trabalhei com o Brau na Fundação de Cultura Elias Mansur. Estadual, Elias Mansur. E foi quando eu vi pela primeira vez essa ideia, né, de compartilhar as experiências que ele teve nesse período em que foi, e continua sendo, né, professor, mas que esteve diretamente nas escolas, né? E realmente é uma ideia muito interessante e importante e necessária, né? Eu acho que são canais que foi criado, mas são canais que são necessários. Todo canal que se propõe a compartilhar a experiência já é um mérito, né? Aí imagina você compartilhar experiência das mais importantes na vida de qualquer ser humano, que é o processo
de aprendizado formal educacional. Certo. Agora você me falava aqui em off que você foi professor de artes, né? Que já é uma coisa assim bastante abrangente, mas você também me falava que você foi professor de história. Agora, como é que foi essa experiência? Quais foram as faixas etárias que você ensinou? E hoje a vida de professor de história está difícil, né? Porque para explicar esses últimos acontecimentos aí vai ser uma complicação a mais, né? Sim. Realmente ser professor de história, como ser professor, né, é uma grande responsabilidade, né? E... G. Oliveira, aquele abraço. Eita! Então, legal. Eu, antes mesmo de me formar em história, eu comecei a lecionar. Eu fui professor provisório, né? E a experiência como professor para mim foi muito difícil, né? Foi muito difícil não pelos professores, mas por mim mesmo, né? Na verdade, a universidade ela tem muita dificuldade de preparar o professor para a sala de aula, né? Certeza. Então, na verdade, eu vi uma idealização muito grande do que é ser professor e eu não sabia, não tinha dimensão do que é, né, ser um professor, né? O que é participar da vida e o processo, né, de desenvolvimento de uma criança, de uma adolescente, né, de um adulto também, né? Então, quando eu cheguei na sala de aula, eu fui completamente surpreendido por uma realidade que eu não... Qual foi o ano? Qual foi o ano aproximadamente? Foi em 2000 e... se eu não me engano, foi 2004. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Sim. Em 1980, eu entrei na sala de aula para dar aula no Cruzeiro do Sul, mandava chamar o pai do aluno. O pai do aluno disse assim: professor, não te preocupa que isso não vai acontecer comigo. Quando o pai do Ney ia chamar na escola, o Ney já sabia que o que vinha lá era pesado. Era uma reprimenda, era uma peia, era uma palmatória, mas a gente se compadecia do professor. O professor era uma coisa a ser observada, admirada. Hoje você chama o pai do aluno e diz assim: não, professor, meu filho não faz isso. Eu tenho 2 filhos. Então você entrou eu entrei em 80, você entrou em 2004, quer dizer, o ambiente já está tumultuado. E outra, hoje o professor, ele é refém de um conselho escolar, ele é refém de um professor que era professor e vira diretor e de repente começa a te perseguir. Atenção, um abraço também para Maria Vieira, gente boa que está acompanhando a gente. Então, você sentiu isso aí? Então, quer dizer, você sai da faculdade com aquela vontade inteira, não, vou revolucionar o mundo. Aí quando chega na sala de aula, você pega aquele material que não quer ser lapidado, né? E aí realmente um choque. Quanto tempo você ficou em sala até você perceber, bem, essa não é minha praia? Olha só, Janaína Souza também acompanhando a gente lá no Cafate. Como é que é isso, essa situação? Legal. Na verdade, assim, decepciona. Mas o ser professor, ele tem vários elementos que são necessários na composição para esse papel tão importante, né? Como você bem disse, né? Era com tanta admiração que se falava com o professor. Ao mestre com carinho. Ao mestre, né? Com carinho. Tantos filmes e tantos livros foram produzidos pensando essa profissão tão importante, tão necessária. E eu lembro, assim, e que se faz presente também, é tão bonito ser cumprimentado como professor, né? O nome, professor, hoje professor, nenhuma profissão, na verdade isso não é meu. Eu ouvi um filósofo falando sobre isso, inclusive ele é muito da mídia, eu não estou lembrando agora o nome dele, em que é a única profissão que você reconhece ele pela profissão. Quando você vê um médico na rua, você não diz, ô médico, né? Ô engenheiro, né? Mas quando você vê um professor... Ou advogado. Não tem, mas quando você vê um professor, você é cumprimentado pela profissão. Olha, oi, professor. Boa, e isso é muito bonito. Isso é muito bom, né? Né? E isso foi muito difícil para mim, porque são várias realidades, como eu disse, né? Primeiro, a universidade, ela tem... na verdade, tem um caminho muito longo para se percorrer, principalmente para se preparar para o ensino profissional, para o ensino médio, como para o ensino fundamental, né? Que são instrumentos que têm que ser adquiridos, ferramentas, metodologias, logísticas, que tudo tem que ser
E o próprio processo também de investimento nas escolas, né? Você não tem um investimento adequado nas escolas, né? Vocês tiveram bons projetos, não pode negar tudo dentro da escola. Eu acho que o dinheiro investido em que a própria escola administra esse recurso é uma maneira muito importante, apesar que alguns caminhos foram tomados por decisões individuais dentro da escola, mas projetos foram tomados nesse sentido. Eu acho que uma formação continuada promovido pela Secretaria de Educação, sempre, e chegar dentro da realidade, dentro da escola, e perceber muitas necessidades dos alunos, necessidades em todas as ordens, né? Muitos deles vindo de famílias desestruturadas. Quando eu digo famílias desestruturadas, não significa dizer que eu estou dentro de um moralismo que muito tempo vem sendo trabalhado, que é essa família convencional, quadrada, não é isso que eu estou falando, né? Eu estou falando de criação, né? De processo de educação em casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que isso acontece em qualquer lar, em qualquer responsabilidade, desde uma avó, de uma tia, de uma mãe, mas isso é um ambiente também necessário e fundamental em que a sociedade também, a própria administração pública, ela tem muita dificuldade de entender isso, porque muitas das vezes são oportunidades, né? Então as nossas crianças reproduzem a exclusão dos pais, né? Então o processo excludente da própria sociedade Carlos Alberto, boa tarde. Completamente desumano. Mas enfim, cheguei na sala de aula e me deparei com a turma e me vi completamente despreparado. Porque são 40 realidades, são 40 cabecinhas, né? Sem dúvida nenhuma, e muitas das vezes eu sempre preparava uma aula e preparava, usava ferramentas, músicas, filmes. Tinha dias assim que eu ficava assim maravilhado, mas tinha dias assim que eu saía da sala de aula completamente frustrado. O eletrocardiograma. E me sentindo completamente incompetente, sem condições de ser um professor daquilo que eu acredito e dessa profissão tão bonita, tão importante. Porque aí vem as cobranças, né? Por exemplo, professor, você não pode reprovar. Então o que eu estou fazendo aqui? Os meus alunos tiram 1, 3 e 1. Reprovado, meu filho. Agora tem uma prova de verão, o cara faz a prova da turma, quer dizer, 500 mil alunos, 0 na redação do Enem. O que é isso? Falta de leitura, meu brother. Iracema, Zé de Alencar, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E tem gente que está ouvindo a gente aqui, não, que nosso nível aqui é outra coisa. Mas tem alunos de nível médio que não sabem o que é isso. Entendeu? Tem um comentário aqui imenso que não vai dar para ler. Eu vou ler depois. Mas aí vai vir uma coisa. E aí depois dessa frustração toda, você se volta para uma atividade cultural. Bem, já que eu não vou poder construir tudo que eu quero em termos de moldagem dos alunos, eu vou partir para uma coisa cênica. Aí você parte para fazer... Quando que entrou na sua vida essa questão de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, vou revolucionar o mundo? Quando é que você se deparou com isso? E quem foi o teu referencial? Todo mundo tem um referencial disso. Como é que foi? Quando você entrou nessa? A experiência que foi muito definidora na minha vida, que foi muito importante, foi quando eu fiz parte de um grupo chamado CATAC, Centro de Antropologia, Teatro e Antropofagia do Cinema. Legal. CATAC. Né? Eu acredito que eu deveria ter, acho que uns 18 anos, eu acredito. Estava na transformação, a metamorfose Estava nesse processo, e era um grupo que era voltado para o estudo da antropologia, o estudo das artes, a gente se debruçou por muito tempo sobre a arte moderna. Curioso estou, quem era esse grupo, pelo amor de guarda? Justamente esse grupo era o CATAC, né? Mas quem eram os membros? Eram vários, né? Mas cite alguns, por favor, para a gente fazer justiça. Então, a pessoa que foi responsável, que deu uma oficina aqui de teatro e que resultou nesse grupo, foi o Flávio Cactus.
Flávio Cactus. Do Rio de Janeiro. Certo. É uma pessoa muito sensível, né? Muito instruída, muito interessada principalmente em movimentos contraculturais, né? Semeador. Sim. E aí foi muito importante, foi uma experiência importante que eu levei e eu trago até os dias de hoje, né? E quem mais? O Flávio Cactus veio de fora, quem era daqui? Que bebeu dessa fonte? Que eu lembro, Clemilson. Clemilson Batista. Não, Clemilson Farias. Eu pensei que era do Fizemos uma oficina junto, fez parte do grupo, né? Tiago Florencio, também do Rio de Janeiro, filho do diplomata, nasceu no Irã e ele é tipo mesma idade que eu, a gente conversava muito, ele nasceu justamente num período muito conturbado do Irã, né? A gente está falando da década de 70, né? Eita, e ayatolás em raiva, cortando a cabeça de todo mundo. Acho que Samira Ganu também, uma pessoa assim importantíssima. Samira Ganu é muito importante aqui no estado do Acre, né? Sim. Tá, aí de repente você faz parte disso aí, o cara vai embora, aí você fica com a responsabilidade de tocar, assim, pelo menos de espalhar mais essa semente. Qual foi a tua primeira produção? Quem foi teu primeiro professor de teatro? E quando você botou o pé lá no tablado, que olharam pra você e disseram assim, merda pra você, quando foi? No Cataca eu tive, porque na verdade assim, era um grupo de estudo, mas era um grupo também de teatro, produção, né? De produção de teatro, que estava envolvido teatro e estava também muito interessado no cinema, né? Na linguagem cinematográfica. E eu tinha muita resistência, né, para o teatro. Eu tinha uma resistência muito grande. Timidez? Não, eu acho que um preconceito, eu acho que uma coisa muito... Trazido dos nossos pais para cá, né? Não, eu acho que eu via muito a questão da questão eu via a teoria muito mais interessante para mim na época, né? Eu via muito mais a questão da antropologia, da filosofia, do que propriamente do teatro, que é algo sublime, muito importante. E casado, né? Casado, importantíssimo, importantíssimo. Para o teatro, para as artes, geral, ela se apropria de tudo, né, cara? Ela se apropria da antropologia, ela se apropria da filosofia, ela se apropria da sociologia, porque senão você não tem o que dizer. Não tem patamar, né? Você não tem o que questões levantar, né? E eu teria até, me atreveria a dizer, né, do lado de quem conhece o de teatro, que o circo é um teatro que ele é um teatro mais popular, que ele se apresenta, né, pelas caravanas das várias cidades, inclusive na Idade Média haviam várias aquelas carruagens, né, que paravam na cidade e faziam, às vezes faziam chacota do rei, do sacerdote, né, que nessa época a igreja estava muito próximo do poder. Então você tinha muito disso, né? E nós vemos aí, mais recentemente, numa película Cine Hollywood, né, aquele filme lá, ele mostra a resistência e a briga entre a televisão e o cinema, né? Porque o cinema existia, aí o prefeito inaugura uma televisão na praça, todo mundo assistia a novela, ele faz, né? Eu até aconselharia quem quiser assistir, é hilário, tem gente que não gosta, mas assim, a história do cinema ali por trás tem uma história verdadeira, uma história verídica. Tá, e como é que aí você dirigiu a primeira peça, você atuou como ator, você agora daqui a pouco vamos falar do filme Cabeça de Vento, daqui a pouquinho, tá? Aguarde, mas aí como é que foi? Explica como é que você fez isso aí. Eu participava desse processo de construção do espetáculo, o primeiro espetáculo foi feito, mas eu não atuei, né? Você lembra o nome do espetáculo? Lembra o nome? Se eu não me engano, não lembro se era Daqui Onde Estou Dá Pra Ver o Brasil, alguma coisa que, mas interessante que se propunha a falar sobre a história do Brasil a partir de prismas da Semana de 22, tá. da Semana da Arte Moderna, né? Beleza. Mas eu não fui para o campo de atuação, né? E assim, hoje eu tenho assim, muito interesse. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo teatro e muito... Mas eu fui para o cinema, né? A minha primeira produção foi Mundo Entre as Pontes. Mundo Entre as Pontes. Mundo Entre as Pontes, ele inclusive foi premiado no festival
Cinema e Vídeo Acreano em 2003. Né? Onde eu posso ver esse vídeo, se eu quiser assistir hoje? Se alguém que está assistindo na nossa live aqui quiser assistir O Mundo das Pontes, onde é que eu acesso? Tem um site, está no YouTube, como é que é? Não tá disponível. Foi um filme que foi feito, ele foi editado numa ilha linear, né? O conteúdo era VHS. E assim, eu nunca me interessei em fazer renderizar, fazer uma coisa mais... Isso, até porque eles também têm recurso também, mas se tivesse um objetivo no sentido de um correr projeto atrás, aí, isso poderia ser feito. Então eu acho Qual que tempo? eu sou responsável por isso. O tempo? 16 minutos. Mas é um curta. É um curta que conta a história, que conta a história ali do mundo entre as pontes. O que é o mundo entre as pontes? É aquela realidade entre as duas pontes, a ponte de concreto e a ponte metálica. Aqui caiu, aqui não caiu. Isso, que antes a gente hoje conhece como Novo Mercado Velho, mas que era composto pelo Mercado Velho, que foi construído em 1923. Depois nós tivemos ali também a Praça da Bandeira, Praça do Catraieiro, né? Então era uma... E essa sumiu, a Praça do Catraieiro. Era uma composição aonde muito diz sobre o que aconteceu, sobre o processo, né, de agropecuarização do Acre, né, principalmente ali com o governo da ditadura, o projeto implementado pela ditadura militar. Década de 70. Isso, e aonde tiveram muitos seringueiros que tiveram que abandonar, né, suas colocações que já viviam há 30, 40 anos e chegaram aqui e não viam alternativas, né, de trabalho. Era o plante que o João garante. E aí encontraram nesse espaço onde eles reconstruíram ali, ressignificaram, ali surgiram palafitas, ali foi ressignificado, e aquele espaço para mim me encantava muito, porque era um espaço onde a divisão do trabalho ela não existia na lógica que a gente conhece, a lógica capitalista do tempo do trabalho, do tempo do lazer, da divisão do tempo, né? Porque tudo acontecia, o trabalho, o lazer, o prazer, se misturava. Tudo se misturava ali, né? Então você tinha pensão, você tinha o bazar de ferramentas, a sala de jogos, você tinha a sala de jogos, você tinha o que eu chamava o espaço das belas da tarde, né? Que era o espaço onde as garotas faziam programa, era um espaço que incrivelmente só funcionava até as 5 da tarde, então era uma coisa... Porque 6 horas era a missa. Não, 6 horas tinha que fechar. O padre não deixava na missa, então, né? fechava tudo. Então, e conta a história de uma senhora que eu fiquei apaixonado por ela, que morreu, Dona Pelezinha, sobre a história de vida dela, sobre a relação dela com aquele espaço. Muito legal, muito legal. Aí você produziu, ganhou esse prêmio, tá direitinho, guardou. Vamos, se Deus quiser, pensar numa forma de renderizar, porque eu acho o seguinte... a gente rememorando o que temos no passado, a gente sempre consegue puxar uma pontinha no presente para melhorar o nosso futuro, não é isso? Aí agora você está nessa produção Cabeça de Vento. Eu vi várias crianças, né? Você fez uma seleção, né, de várias crianças direitinho. Como que é? Primeiro você escolhe o personagem por criança, você observa a que tem a maior habilidade de fala, a maior habilidade de transformação facial, assim, de colocar as emoções através da face, sem a fala. Como é que é a escolha de uma criança para participar de um filme como esse? E o que se diz Cabeça de Vento? Tá. Primeiro tem que se fazer o que eu fiz foi um casting. Um casting é um processo de seleção. O processo de seleção abriu quem tivesse interesse, a criança que tivesse interesse, participaria, né? Depois veio a etapa de preparação de elenco. Tá. Né? Trabalhamos com mais de 20 crianças. Né? Várias locações, praias. E fizemos uma preparação de elenco, que é preparar as crianças para os personagens da história, né? E os pais autorizam, né? Sim, tem que ter todo um processo. A participação dos pais foram fundamentais. A participação dos filhos dependeria da participação dos pais. Certo. Né? Então isso foi um critério, né, que... Com responsabilidade, né? Fazer a coisa certa. Sem dúvida. Né? São crianças, não respondem por si,
e os pais deveriam estar completamente envolvidos no processo, ou as crianças não participariam, né? E aí nós tivemos oportunidade de construir isso com as crianças, né? O título do filme Cabeça de Vento vem justamente porque antes o título era A Bicicleta do Meu Pai. Só que a bicicleta do meu pai não era capaz de dar conta da dimensão do filme. Por quê? Porque, quem escreveu? Você? Isso. Tá, escreveu, dirigiu. E em termos técnicos, foi filmado com o Matic, VHS, HD, Full HD, qual é a linhagem? Full HD. Full HD, última geração. Captação do pingo d'água caindo com raio de luz lá dentro, formando um arco-íris, beleza, top de linha. Tá, e aí já terminou a gravação, não terminou? Do que fala o Cabeça de Vento? Então, o Cabeça de Vento, ele fala sobre brincadeiras infantis amazônicas. Muito legal. É um filme de época, é um filme que se passa na década de 80, né? E que fala das brincadeiras da década de 80. Tem os uniformes da escola? Tem uma coisa parecida? Tem um personagem que tem ele está fardado, que é uma farda da época da Escola Serafim da Silva Salgado. Eu vi um nome aqui, eu achei muito legal aquilo lá, porque foram feitas fotos, a costureira fez, o negócio ficou exatamente igual. E eu vi pessoas falando, eu usei essa farda aí. Quer dizer, você referendou uma coisa, foi na memória emocional da pessoa e já puxou aquela cordinha, que é tão boa, né? Tá, mas é isso. Cabeça de Vento, essa brincadeira, amarelinha, taquebol, como é que é? O que mais de brincadeiras? Peteca, que a gente chama de peteca aqui, mas que no Sudeste, no Sul é o bola de gude. Bila, no Ceará é bila. Pois é. Peão. Silvio Medeiros está com a gente. Silvio Medeiros está com a gente. Peão. Peão é muito bom, né? Jogado na palma da mão. Pepeta, que é o papagaio, né? A raia, lá no Ceará, a raia. E eu acho que mais assim que eu poderia destacar era a manja no Rio. Manja no Rio, que é uma brincadeira que era muito presente, principalmente antes dessa devastação feita das praias do nosso rio por meio das dragas. Se a gente for fazer um percurso do rio ali, pegando ali da ponte do centro, indo ali para o riozinho, a gente vai passar pelo menos no mínimo em torno de umas 14 dragas. Então hoje a gente, nos nossos verões, a gente não é mais presenteado pelas praias que a gente tinha, que se formava, na margem do nosso rio Acre. Né? Me parece que vocês foram surpreendidos. Eu li, que eu acompanho o seu trabalho, que vocês iam fazer uma locação em determinado local, deu aquela chuva doida, o rio subiu 4 metros, vocês ficaram para gravar. Aconteceu isso mesmo, né? Aconteceu. Nós ensaiamos, estava uma praia linda. Tudo marcadinho lá? Tudo marcadinho. Onde ainda continua tendo praia, que é ali a partir do Amapá, né? E quando nós fomos para o final de semana seguinte, ela estava coberta. Virou até bairro, eu tenho até foto, virou uma casa aqui perto do Zé do Blanco, uma coisa terrível. Tá? E quando é que você vai concluir esse filme e quantas pessoas participaram no total? Porque aí você tem que dizer o seguinte, quando eu falo participaram, tem um cara que é responsável pelo som, tem um cara que é responsável pela iluminação, tem um continuista, tem um bocado de coisa, né? O pessoal pensa que filme é, ai que legal, tem gente que... Mas o filme ele é meio assim, quanto que você vai finalizar isso? Então, eu acho que falando, antes para mim, o que eu não posso esquecer, e aí vou na tua questão, é que esse projeto foi um projeto aprovado, né, pela lei Aldir Blanc, né, que foi executada pelo governo do estado do Acre através da Fundação de Cultura Elias Mansur, tá? Participou em torno de quase 40 pessoas entre elenco e equipe técnica, né? Nós acabamos a gravação, acabamos a edição, nós estamos na fase de edição e mixagem do som, composição
da trilha sonora, né? E correção de cores. Né? Acreditamos, nós não conseguimos fazer no prazo estabelecido pelo edital, mas a gente tem que ter um entendimento da cultura, o incentivador da cultura do nosso estado do Acre tem que ter um entendimento de uma discussão que eu ouço cada vez menos, que é cada vez mais importante, que é o custo amazônico. Uma produção na Amazônia é muito diferente de uma produção no Sudeste ou no Sul do país. O exemplo foi esse, né? Então a gente depende muito dos fenômenos da natureza e graças a Deus, né, isso para mim não é um problema. O problema é quando a gente não entende que isso é uma questão a ser analisada, né? A ser analisada, né? E é isso que você perguntou. Foi, agora tipo assim, eu não posso deixar de perguntar isso. Quando o filme é um filho, aonde você quer levar esse filho? Porque você tem uma produção, tem vários festivais de cinema no Brasil, festivais de cinema fora, e eu queria que você desse a sua opinião sobre o que você acha do Festival Pachamama, que é uma grande conquista que nós tivemos aqui, que engloba, agora nós vamos ter a partir de amanhã o festival Vale Lux Cinema Francês, né? Você está sabendo também, eu estou atrás de entrevistar o rapaz, não consegui ainda. Quer dizer, Sem Teatro Eu Creio Trair, foi reinaugurado, quer dizer, vai ter algumas produções, né? Vamos lá, primeiro, aonde você quer levar o seu filme? O que você acha do Pachamama e essa efervescência de cinemas? Eu quero com certeza que esse filme não fique apenas aqui no estado do Acre. De jeito nenhum. Nós tivemos nós trabalhamos com baixíssimo orçamento, né? A gente está fazendo um filme com um orçamento que é impensável para uma produção que nós estamos fazendo. O tamanho da produção. Pelo tamanho da produção, pelo tamanho do elenco, pelo tamanho da equipe, né? Um investimento muito alto de tempo, de disposição, de trabalho, cabeça, de você ter uma ideia, nas gravações eu tinha que estar 4 horas da manhã de pé, né, para organizar, né, para estar tudo pronto para o encontro às 7 da manhã com as crianças, e isso a gente ia direto até as 4 da tarde. 12 horas praticamente. Almoçávamos todo mundo junto. Mas não sabe que isso é bom? Isso em determinado momento até agrega, né? Vamos dividir essa coxinha, um cara dizer que o pouco vira muito quando existe uma boa vontade de fazer o filme. Vai ter a van premiere, vai ter um dia especial para o lançamento do filme, vai chamar as autoridades, como é que vai ser? Sim, vamos ter, sim, nós pretendemos que esse filme ele possa circular o país e que ele possa fazer também uma carreira internacional. Que Deus quiser. Né? Nós temos pessoas no Acre de excelência que trabalham com audiovisual, né? E nós temos Hélio Viana Júnior. E hoje nós temos condições, né? E nós estamos trabalhando para isso, para que a gente possa dialogar com outras partes do Brasil e fora do Brasil e falar da realidade amazônica, né, com profissionais daqui, com atores daqui, com equipe daqui, falando sobre a realidade daqui, um pensamento construído a partir da nossa realidade, não uma reprodução do que é entendido sobre o mundo infantil do Sudeste, do Sul. Existe uma universalidade, mas ao mesmo tempo essa universalidade ela tem que nascer na aldeia. Como me veio uma frase na mente: o céu enlatado aqui para nós tem que virar in natura. Quando você vem lá, mas não é legal um negócio desse? Tá, o Festival Pachamama, o que você achou aí? Sim, então, todo festival é importante, né? Todo festival, toda mostra, né? Toda atuação que propicie a circulação de produções locais, produções do nosso país, produções internacionais, isso é louvável. Toda ação nesse sentido, voltada com esse objetivo, a gente tem que valorizar, né?
E eu sempre estou vendo, uma vez eu estava vendo com um amigo meu, o Silvio Margarido, que fez um vídeo chamado Noia, e andava com um CDzinho vendendo nos bares da vida por aí, e ele até brincava, digo, olha, o importante, hoje nós temos o Adalberto Queiroz, né, que com o pessoal lá no Cunha, naquela época, criou aquelas turmas de Super 8, hoje ele tem um programa de televisão na TV Rio Branco, TV Cultura, e eu entrevistei ele, falou 50 anos de cinema, e quando ninguém acreditava, ele conseguiu fazer, e tá aí o cara com 50 anos. Então, tipo assim, claro que é uma linha diferente, a de vocês é uma coisa mais, digamos assim, mais, não tem nem como nomear, mas é uma coisa que, pô, cabeça de vento, leva as histórias. Outro, o mundo entre duas pontes. Quer dizer, vocês estão indo buscar dentro do imaginário do que aconteceu, né? Por exemplo, eu vi uma matéria do Demóstenes agora esses dias, falando sobre um cara de rua que estava andando na base. Ele botou o barco dentro para endireitar, o barco não deu, virou, ele montou uma barquinha lá em cima, está lá no barco dele esperando secar para poder ajeitar. Tem isso lá fazer a história. Só que aquele cara tem uma história de vida, ele tem uma família que tem uma colônia. Então, tipo assim, sempre é bom você resgatar. Não sei se você lembra do seu Zé da Rocha, um dos caras mais importantes aqui. Eu entrevistei 6 meses antes de falecer. Ele tinha muitas histórias. Um assalto que teve do lado de cá, os caras passaram do lado de lá. Aí o cara voltou vestido de mulher, com uma barriga, com dinheiro na barriga. Quer dizer, são coisas muito interessantes. Cara, eu estou muito feliz por você ter aceito a nossa proposta. E o que é mais interessante, estava demorando. Incrível, quando a gente começa a fazer a live, o pessoal liga na hora da live. Aí a gente vem aqui e aí faz o seguinte, peraí, calma. Que isso? Calma aí, peraí, que deu. Não precisa apertar aí não, só volta aqui. Aí. Pronto. Pois é, aí ainda bem que estou com o cineasta do meu lado. Porque, tipo assim, ó, a gente vai continuar fazendo na mostra, na Van Premiere do filme, onde está presente. E eu sempre mando para eles alguns cursos que tem, né? Eu sempre te mando aqueles cursos hoje tem curso de edição, de direção, curso de roteiro, como você lembra daquela época que a gente trabalhava na FEM e apareceu aquele documentário Uma Rosa, o Homem e o Mito, tu lembra? Que a gente achou que ia ser arrebentando. O que aconteceu? A comissão não conseguiu fechar, porque o roteiro, ele era uma coisa, o roteiro é um direcionamento, né? O roteiro a gente coloca como o Salvador da Pátria, ou a gente coloca como Hellboy. Fique à vontade para se despedir dos nossos internautas, professor do Ação Brigante de 93. Eu tenho certeza que essa vai ser uma das edições que vão ser vistas e vistas várias vezes, porque a gente está falando de cultura, está falando de cinema, de acriano para acriano. Eu não sou acriano, eu nasci no Ceará, mas aqui eu já me considero, eu sou 42 anos que eu estou aqui no Acre. Eu tenho 60, 18 anos no Ceará, então já fui. E eu consegui conhecer Beto Rocha, conheci Maués, conheci Chico Pontes, eu conheci Chico Pop, conheci Zé Leite, entendeu? Toda uma galera assim que a gente fica à vontade, se despeça e diga, ó, vamos preparando que o cabeça de vento vai dar o que falar, não só aqui, mas em nível de Brasil e nível internacional, porque conteúdo é conteúdo. Olha, brincadeira de criança. Eu me lembro na época que hoje, aliás, antigamente a mãe dizia assim, menino entra, né? Hoje a mãe diz assim, menino sai, porque o menino é só Fica à vontade, você que se despeça. Boa tarde a todos, quero agradecer ao idealizador, o Brau, agradecer as pessoas que acompanham o Profissão Perigo, quero parabenizar pelo projeto, pela iniciativa, e reforçar aqui novamente o quanto eu tenho uma admiração por essa profissão de professor, né? O quanto lembro aí das pessoas importantes da minha vida, dos professores que foram importantes. Diga dois. Para Cite a minha formação. O Hélio Oliveira. Disciplina? Foi a disciplina de História. História. Se eu não me engano, foi na 7ª série. E outro? O Romário, né? O professor Romário. Que foi no ensino médio, né? Se não me engano, professor de biologia. Minha área encantadora, graças a Deus. E assim, eu queria encerrar mesmo falando assim, porque eu acho assim, uma das profissões mais importantes, que deveria ser uma das profissões mais valorizadas,
e a gente vê isso acontecendo, as coisas acontecendo de forma inversa, né? É o poste E a mijando no cachorro. gente, um país não tem como dar certo, se a gente não tiver, se a sociedade não conseguir valorizar profissionais que se colocam nesse desafio, né? Porque é um desafio, né? E o mais interessante é que nós temos um país em que você tem uma taxação de impostos para quem quer editar livros, comprar papel para fazer livros, e você tem um imposto zero para quem quer importar armas dos Estados Unidos. Quer dizer, de certa forma, ou você vai optar pela sala de aula, ou você vai optar pelos estandes de tiro. Mas não vamos entrar no mérito, porque daqui a 60 dias o povo vai decidir o que é mais importante. Eu quero agradecer a Duque Sustentabilidade, em nome da Catilho Semoro, 999-9216-9611. Meu amigo EIE, do açafrão e da pimenta EIE, 92422286. E encerrar dizendo aquela velha frase. Nós estamos aqui, amanhã o programa de número 94. Se Deus quiser, vamos falar com o rapaz do Festival Vale do Cinema Francês. Dia 30 vai ter uma peça lá na usina de comunicação e arte, falando dos problemas das mulheres, gordificídio, essas coisas, todas essas coisas que envolvem preconceitos. Provavelmente no sábado, na sexta eu não vou estar lá, mas no sábado eu vou estar lá na usina. Eu vou procurar mais detalhes com a Simone para passar para vocês. Mas o mais importante é o seguinte: o dia é hoje, a hora é agora, e o momento é já. Não deixe para amanhã de forma nenhuma. Você pode fazer hoje, porque simplesmente pode não haver amanhã. E o mais importante ainda, não faça do seu voto uma arma. A vítima pode ser você, seu cachorro, seu papagaio, seu passarinho, a sua rua, sua família, seu estado inteiro. Quando o médico erra, ele mata um. Quando você erra na urna, você mata metade da população do seu município, tá bom? Boa tarde, boa quarta-feira. Dá-lhe Flamengo! Se Deus quiser, vamos ganhar do Atlético Paranaense.